Foi no dia, domingo, né? Dia 17 de abril, foi o nosso último Tadel. Hoje é o dia 15, quase um mês já, né? Quase um mês que nós não temos ministração do Tadel em função do TLC. Mas vamos dar prosseguimento. Aleluia, glória a Deus. Muita coisa aconteceu desde o dia 17 de abril. Muitas delas em função da reforma que nós temos passado como prédio, como estrutura, e temos trabalhado com muito afinco para que ela possa se concluir, que ela possa terminar o mais breve possível, mas ela tem sido mais longa do que nós esperávamos, mais longa do que nós imaginávamos, mas Deus tem abençoado e nós vamos concluí-la em nome de Jesus. Amados, nós temos alguns avisos importantes em relação um deles inclusive em relação à nossa liderança de célula. Na última ministração de Tadel que eu fiz aqui, eu enfatizei bastante esse aviso, e agora nós estamos a alguns dias dele, né? Que é o dia 19 de maio, esse próximo sábado. Hoje é dia 15, terça-feira, dia 19 de maio é esse próximo sábado. Nós teremos um evento que para nós é muito importante, muito importante. Eu tenho a impressão que ele será um evento decisivo em nosso meio, porque ele vai nos trazer uma estratégia prática da visão da MDA, de modo que até então nós não tínhamos esse entendimento, e de modo que até então nós não temos vivenciado. Então eu mencionei isso já há quase um mês atrás para vocês, naquele dia, e desde aquela ocasião nós temos falado em alguns cultos sobre esse evento, mas aqui se encontra a nossa liderança de célula. Alguns hoje não estão conosco, né? Acredito que por causa da chuva ou qualquer outra atividade, mas é importante que nós tenhamos esse evento bem claro em nossa mente e entendamos o que ele significa para nós. Esse seminário de líderes não é um seminário de líderes qualquer, comum, porque o foco dele é um treinamento em função de uma estratégia prática da visão do MDA que tem sido aplicada na igreja de Cosmópolis e que, na verdade, começou numa outra cidade, lá em Vila Velha, Espírito Santo, e que revolucionou uma igreja que conseguiu, com muita habilidade, sabedoria e uma revelação de Deus, colocar em prática 4 pilares da visão do MDA, que são eles: o purê de batatas, o fator Barnabé, o projeto Natanael 3 e GE/Casas de Paz, que é a estratégia evangelística da visão do MDA, que para nós temos algum nível de conhecimento, já ouvimos falar, talvez já recebemos algumas ministrações, já ouvimos alguns pastores falar a respeito desses temas. Mas se nós formos questionar de maneira prática em relação a cada um desses pilares, muito possivelmente nós não saberemos muito bem como explicar a praticidade dessas estratégias, a praticidade desses elementos da visão do MDA. Se nós aqui uma roupa aqui perguntássemos para alguém aqui como que você tem feito o fator Barnabé na sua célula, possivelmente você vai trazer à memória alguns fatores não muito práticos, algo muito subjetivo, algo não muito absoluto, muito concreto. Você vai, fator Barnabé, consolidação, eu tenho feito tal coisa, mas não é muito claro como que isso na prática acontece. O que esse evento do sábado pretende, e por isso ele é um evento que vai ter da parte da tarde e a parte da noite, ele procura trazer muita clareza de como que nós podemos colocar em prática isso para toda uma igreja, e como que uma revolução pela prática da visão do MDA, numa igreja MDA como a nossa, pode acontecer por meio dessa estratégia de estações. Assim como existem as estações do ano, nós temos 4 estações. Na visão do MDA nós temos 4 pilares. Então está configurado em 4 estações também. E o pastor Roberto, que é o líder, pastor presidente da igreja Fonte de Vida em Cosmópolis, tem aplicado, desde que ela assumiu com a saída do pastor Daniel para São Paulo, ele tem implementado essa estratégia
e isso tem trazido um efeito maravilhoso na igreja. Eles tiveram, só num evento de Natanaéis, centenas de pessoas novas entrando dentro do templo da igreja, entrando dentro do contexto de um culto, em função dessa obra prática nas células. Então é algo revolucionário, que torna prático aquilo que nós já ouvimos falar, que nós já temos um pouco de conhecimento, mas não necessariamente às vezes a gente consegue explicar tão claramente isso. E quando a prática acontece, com certeza nós vamos não apenas explicar, mas nós vamos poder vivenciar. Isso vai trazer muita alegria ao nosso coração. Então, nesse dia 19 de maio, sábado, nós teremos na parte da tarde, a partir das 15 horas, isso, 15 horas, das 15 horas até em torno de 17h30, nós vamos ter a primeira sessão, vai falar de 2 estações na parte da tarde, e depois à noite, as outras 2 e últimas estações, nós teremos um tempo de intervalo para que as pessoas possam comer e ir a algum lugar, caso queiram comer ou se levarem alguma coisa. Talvez a gente possa se programar, como já foi feito numa outra vez, todo mundo leva alguma coisa, e a gente pode unir os pratos lá e comer. Da outra vez foi feito assim, foi algo tranquilo. Caso alguém queira comer de outro modo, queira ir em outro lugar, também tem liberdade. E nós voltamos então lá para o templo de Montemor. Falei de Cosmópolis, que eu pastor de Cosmópolis, mas o evento vai ser em Montemor, aqui pertinho da gente, ok? E aí, então, na parte da noite, a partir das 19h30, retomamos a administração, tá bom? Quem vai ministrar vai ser o próprio pastor Roberto. Ele vai narrar como que ele tem vivenciado, como que foi a trajetória dele, a história dele em relação à descoberta disso. Ele ficou um tempo nessa igreja, inserido na prática, vendo como as coisas acontecem, ficou ali grudado no pastor dessa igreja no Espírito Santo, para poder absorver o máximo. Voltou, trabalhou esse tema com a igreja, preparou um tempo de consagração muito forte com a igreja toda, e aí então eles entraram. Nós temos agora no mês de maio, então, essa oportunidade de conhecer, para quem sabe, acredito que assim vai acontecer, nós podemos implementar isso já agora para o próximo semestre, para o segundo semestre de 2018, e queremos colher esses frutos em nome de Jesus. Amém? Então, eu estou explicando para você entender a proposta, entender o que vai acontecer. Eu quero muito a sua presença, a sua participação lá. Não é um mero convite, é uma convocação. Da última vez que eu falei aqui, eu repito, a não ser que você, por uma questão de completa impossibilidade, por uma questão de trabalho, você foi convocado a trabalhar, você trabalha nesse dia e não pode estar conosco, eu entendo. Nos demais todos os casos, a não ser que você esteja no hospital e eu preciso orar depois que terminar lá com você no hospital, eu vou no hospital, oro com você, aí eu entenderei a razão pela qual você não estava lá. Então, as únicas 2 razões são essas, né? Ou a terceira, se alguém morrer próximo a você e você tiver que ir no enterro nesse dia, então você também está liberado a participar, tendo em vista de uma pessoa muito próxima a você. São 3 únicas razões pelas quais você não pode estar lá. Uma, trabalho. Segundo, você está doente, está acamado, precisa de uma oração do pastor. Quando terminar lá 10h30, eu vou na sua casa, ou eu vou no hospital, oro com você. Ou então, você me convida para que a gente possa estar junto no enterro de um ente querido. Tirando isso, eu quero que você esteja lá. Amém? Só para ficar mais claro, que a gente não entende muito bem o que é um convite, né? O que é uma convocação, que a gente esclarece um pouquinho melhor, para que você possa ver a importância de você estar nesse dia. Esse evento foi formulado por nós, ok? Ele era para ser, na verdade, no primeiro momento, eu pensei no primeiro momento de fazê-lo aqui, mas eu entendi que essa oportunidade seria melhor para toda a nossa região aqui do estado. Então, é o Polo de Campinas que Deus tem me dado o privilégio de poder coordenar. Então, todas as igrejas que estão debaixo da nossa coordenação aqui estarão reunidas em Montemor. Então, teremos um número expressivo de líderes de célula e de anfitrião também, anfitriões de célula, bem como algumas pessoas que estão sendo treinadas para ser líderes de célula também estarão lá nesse dia. Então, estarão naquele lugar algumas igrejas do Polo Campinas, do estado de São Paulo, que é dividido em 2 polos. O Polo Campinas estará conosco nesses dias também, ok? Quero muito sua participação, desejo muito que nós possamos estar num número bem expressivo lá. Eu sei que algumas pessoas, claro, os doentes, eu não sou pedir ninguém doente,
Também não percebi ninguém falecer no nosso meio nesses dias, a não ser que isso aconteça até lá. Mas a única coisa que eu sei até então é que algumas pessoas têm mandado mensagem que não vão participar por questão de trabalho. Eu entendo você está excusado, você está desculpado, eu entendo. Mas os demais, eu espero você lá, em nome de Jesus. Por que se espera tanto, pastor? Você não sabe as dificuldades? Foi para isso que a gente isentou, você não vai pagar nada. Todo seminário, toda conferência, qualquer evento que reúna um grupo maior, necessariamente nós temos despesas em que nós colocamos inscrição. Nós tiramos a inscrição, nós estamos cobrando absolutamente nada, ok? Ainda assim vamos abençoar o pastor ministrante, que é o pastor Roberto, vamos levantar algum recurso que puder abençoá-lo, mas nós, por uma decisão minha, eu tirei completamente a inscrição, para que nenhum de nós, ou nenhuma pessoa envolvida possa assim, eu não fui, porque tinha que pagar R$10, pastor, eu tinha que pagar R$15, eu não tenho nem 10 nem 15. Então, pastor, mas eu não sei como chegar em Montemor. Fale com alguém que saiba, fala com alguém que tem carro, fala com alguém que tenha carro e tenha a possibilidade de dar carona. Dê o seu pulo em nome de Jesus, faça algo que demonstre o seu interesse em participar. O que não pode é ficar, não deu. Isso eu entenderia como um completo descaso com o crescimento e multiplicação da sua célula e um completo descaso com aquilo que Deus quer fazer no segundo semestre em nosso meio. Ok, queridos? Dado esse aviso, creio que ficou bem claro. Ainda tem alguns avisos que você terá na sua folha, aqueles que estão com a folhinha da célula e que serão replicados em nossas células, né, ao longo dessa semana. Um deles é a Revolution, né, a Revolution Fest. Ela foi alterada de data, né, Leandro? Em função de algumas necessidades que nós temos tido. Então, se achou melhor, entendeu que melhor seria colocá-la no dia 23 de junho, ok? Então foi prorrogada para o próximo mês, porque a Revolution Fest, a intenção dela é justamente ser uma festa para ganhar vidas. É um evento evangelístico da GR. A GR ela tem alguns eventos, né, Leandro? O Leandro pode explicar isso com certeza muito melhor que eu, mas o evento mais evangelístico da GR e todo o trabalho evangelístico que a GR tem para ganhar pessoas e consolidá-las no nosso meio, agora está sendo focado num evento especial que é justamente a Revolution Fest, que no passado era um evento de festa, de celebração, mas que a gente quer fazer festa e celebração ganhando vidas. Uma palavra específica, curta, assertiva, desafiadora, que possa levar jovens à conversão, jovens ou pessoas que estiverem ali à conversão. Então, precisamos nos preparar para isso acontecer, e essa foi a principal razão de nós não termos feito a Revolution Fest como nós havíamos pensado inicialmente. Foi prorrogada para o dia 23 de junho, sábado 23 de junho, a partir das 20h30. Todos aqueles que estão envolvidos com o Ministério Infantil também, temos uma data importante aqui, que é o Seminário Estadual GR Kids. A pastora Ingrid, ela pediu essa data, ela está muito disposta a ministrar esse tempo aqui. Essa data será o dia 30 de junho, basicamente o dia inteiro lá em Cosmópolis. Dia 30 de junho é um sábado, é um sábado, né? Dia 30 de junho, das 9 da manhã até as 9 da noite. Depois você pode ter maiores informações, tanto com a pastora Daiane, quanto também com a líder da GR Kids, que é a Vanessa, supervisora da rede amarela. E a conferência internacional, que vocês já estão bem a par, né? Ela está se aproximando cada vez mais, e logo teremos a nossa conferência internacional no finalzinho do mês de setembro, e vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Muito bem, meus amados, vamos dar prosseguimento. Nós temos apenas 25 minutos para nós encerrarmos a nossa administração aqui. E nós, algum tempo atrás, né, no dia 17 de maio, nós tivemos uma administração muito importante, que até o presente momento, apesar da sua importância, teve apenas 21 visualizações no YouTube. Mas eu acredito que pode melhorar essas visualizações, que foi uma administração muito pastoral, diretiva, especial, que nós trouxemos aqui nesse lugar. Você pode ver, ela está gravada e você pode assisti-la. Nós ministramos muito baseado naquilo que nós temos aprendido aqui no TLC. Eu falo das visualizações porque eu estou com elas aqui, então eu tenho aqui 21 views, então eu sei exatamente quantas visualizações teve. E 2 desses views foram meus, então na verdade não conta, né? Um quando
Quando sobe do YouTube eu clico e então um é meu. Inclusive uma curtida é minha, tem 2 curtidas, uma foi minha, outra foi da Adriana, então acabou as curtidas também. Foram 19 visualizações, tem uma curtida, tirando o pastor e o Adriano, que é o líder de comunicação. Glória a Deus, aleluia. Então fica essa informação, fica a dica, olhe mais as nossas gravações. É por isso que a gente grava, é por isso que a gente comprou essa filmadora aí, é por isso que está sendo projetada agora, é por isso que o Adriano está aqui, é por isso que a gente coloca tudo isso à disposição, que é para ser usado. Senão não tem por que gravar, senão não tem por que ter internet, nós não tem por que ter canal, não tem por que ter Ministério de Comunicação, não tem por que ter nada. Basta nós termos aquilo que acontece em loco, né? Como agora. Mas nós acreditamos que algumas mensagens são importantes e são desafiadoras. Nessa última ministração, no dia 17 de maio, não sei se alguns vão lembrar, mas nós falamos muito a respeito de uma palavra grega. 17 de abril, né? Hoje é 15 de maio. Faz um mês depois, exatamente. Então, alguém se lembra ainda que nós ministramos há um mês atrás? Difícil, né? A gente mal sabe o que a gente comeu hoje. Lembra ainda não? Ninguém catequizou mais de lá pra cá, né? Não? Lembra? Eu falei inclusive com a Aline na época, lembra? Perguntei quem eram as pessoas que congregavam, ela falou de 2 pela Catarina e falou do Carlos. Falei do Tangue também, é verdade, o Tangue entrou na história. Então, fica a dica, né? 19 visualizações apenas, você pode vê-lo novamente. Você pode então entender melhor o que a gente mencionou. Mas, na verdade, nós trabalhamos um tema que os santos são chamados para fazer um trabalho do ministério, baseado numa passagem de Efésios 4:12, aonde a palavra equipar foi ministrada. Que nós falamos a respeito de consertar as redes, equipar, curar, libertar, tratar, para servir. Basicamente foi essa a ministração. Nós falamos bastante, temos alguns exemplos práticos aqui de como que o líder deve tratar, o que é o líder na perspectiva de Deus, o que o líder deve fazer. Nós buscamos naquela ministração quebrar o mito do santo homem e entender que nós temos um ministério e qual que de fato é o nosso ministério. E o nosso ministério não é especificamente fazer a reunião da célula, mas sim é catequizar os outros. Amém? Se você não entendeu isso, você precisa ver essa gravação do dia 17 de abril. É isso aí, a João participou dela, está na gravação, me lembro também. Hoje nós estamos dando sequência, então nós ainda estamos, e hoje eu acredito que nós finalizaremos nos próximos 21 minutos. Os últimos 3 pontos que nós estamos tratando sobre princípios poderosos a serem observados por líderes de célula eficazes. Princípios poderosos a serem observados por líderes de células eficazes. Então nós estamos tratando alguns temas, alguns pontos específicos que precisam ser observados por todo líder que quer avançar, crescer, vivenciar o chamado de Deus para a sua vida. Nós finalizamos a nossa última ministração aqui, depois a Dai também ministrou, mas ela teve um outro tema, trouxe uma outra perspectiva aqui, não deu sequência no TLC, né? No nosso treinamento de líder de célula. Então, nós fechamos no dia 17 de abril, falando a respeito da necessidade de desenvolver confiança e relacionamento. Então, só frisando esse último ponto que nós falamos, nós fechamos basicamente dizendo que, em suma, a nossa liderança ela consiste nessas 2 realidades. Nós precisamos delas para poder ser líder. Sem confiança e sem relacionamento, nós não conseguiremos exercer liderança sobre ninguém. A nossa liderança ela está baseada na qualidade dos relacionamentos que temos e na capacidade que as pessoas têm de confiar em nós. Então nós precisamos ser pessoas confiáveis. E nós precisamos fazer a obra de catequizar os outros, de equipar, de treinar, de consertar, de liberar destino, trabalhar identidade, de fazer o discípulo de fato de verdade. Acredito de fato que você precisa ouvir novamente essa ministração, porque ela foi muito importante. Se eu estou falando que eu falei ela, estou dizendo que é importante, então vale a pena você revê-la, porque de fato ela foi importante. E nós vamos dar sequência então, nesses últimos 3 pontos. E seguindo aqui o roteiro que nós temos utilizado, que é o treinamento de líder de célula,
O próximo ponto aqui nos menciona o seguinte: esperar e promover multiplicação espiritual. Esperar e promover multiplicação espiritual. Nossa, um tema interessante. Começa dizendo o seguinte: esperar. Então, esperar a multiplicação espiritual. Quando isso está mencionado, já está dando uma dica para a gente de um assunto muito importante. Não há crescimento espiritual se a gente não esperar o crescimento espiritual acontecer. Não haverá crescimento sem intencionalidade. Ou seja, o crescimento, diferente do crescimento físico, que talvez, mesmo sem uma consciência, sem um trabalho ali de foco, você acaba crescendo de forma natural. A obra do Senhor, a vida espiritual e a vida ministerial, ela não cresce de forma espontânea. E talvez você pense: mas isso cresce de acordo com a vontade de Deus. Sim, ela cresce de acordo com a vontade de Deus, com a intervenção do Senhor, com o poder de Deus, mas ela precisa da nossa intencionalidade. Ou seja, nós precisamos querer crescer, porque se nós não quisermos crescer, nós não cresceremos. Se nós tivermos fé para não crescer, a nossa fé vai atrair não crescimento. Agora, se tivermos fé para crescer, a nossa fé vai atrair um crescimento. Como assim, pastor? Fé para crescer ou fé para não crescer? Sim, porque a fé, ela traz resultados. E a fé, ela é uma expectativa. Nós podemos ter uma expectativa e trabalhar de acordo com essa expectativa, e isso vai nos trazer um resultado. Como nós podemos ter expectativa de não ter nada e nós vamos ter justamente esse resultado? Como assim? Bom, quem não quer ter nada não faz nada para ter. E ao não fazer nada para ter, não vai ter. Não há como o semeador esperar colheita sem ele semear. É uma coisa lógica. Não há como um trabalhador querer salário se ele não for trabalhar. Isso é uma lógica. Ou seja, aquele que trabalha espera que ao final tenha uma remuneração, tenha um salário. O trabalhador é digno do seu salário. Aquele que semeia, ele semeia não ao vento para colher uma tempestade, como o provérbio diz, mas ele semeia na terra com a expectativa de da terra ele colha não apenas o que plantou, mas muito mais, muito além daquilo que ele semeou. Essa é a lógica do crescimento. É impressionante isso. O crescimento bíblico, ele sempre nos mostra que ele é muito maior do que o próprio plantio. A multiplicação e a colheita é sempre maior do que a proporção daquilo que nós semeamos. Isso é maravilhoso. Agora, o inverso também pode ser considerado também. Então, se eu não espero, eu preciso entender que há uma lógica operando naquilo que eu não espero acontecer. E eu posso medir aquilo que eu espero pela minha atitude. A maneira como eu lido demonstra que eu espero e que eu não espero. Então eu preciso avaliar isso. Por isso que o princípio ali a ser observado por um líder de célula é que um líder de célula eficaz, ele está sempre na expectativa e trabalhando, operando, trabalhando para que essa multiplicação aconteça. E claro, obviamente isso envolve alguns aspectos práticos. Primeiro é entender que o crescimento para Deus é uma ordenança, não é um convite. Deus não convida o Gé a crescer, Deus não convida o Trabuco a crescer. Deus ordena o Gé a crescer, Deus ordena o Trabuco a crescer. Ele não faz o convite: olha, eu gostaria de convidar vocês, quem quiser crescer e multiplicar e gerar, pode fazer se quiser. Não, Deus fala: cresça, multiplique. É um comando, é uma ordem, é um imperativo. Eu preciso entender isso. Isso me mostra o quê? Me mostra que Deus é mau e está falando grosso comigo? Não, me mostra a intenção do coração de Deus. Deus tem uma intenção que eu cresça. A lógica da vida é que tudo cresce, tudo precisa crescer. O que não cresce morre e desaparece. Mas a lógica é o crescimento. Quando o Senhor pensa a sua igreja, quando o Senhor pensa a sua célula, quando o Senhor pensa a igreja Fonte de Vida em Indaiatuba, quando o Senhor pensa o meu ministério, quando o Senhor pensa o seu ministério, ele é pautado por aquilo que está na intenção do coração dele. Deus deseja que você cresça. Obviamente que você cresça espiritualmente, para dar conta, para assegurar, para ter base suficiente para você crescer ministerialmente. Porque se você não cresce espiritualmente, o seu ministério nunca pode ser maior do que você.
O seu ministério sempre está atrelado ao seu crescimento espiritual, de modo que se você não cresce espiritualmente, o seu ministério também não pode crescer. Há um link permanente que nunca pode ser desconectado, descolado, desfeito, dividido. Você não pode esperar que o seu ministério vá além daquilo que você pode dar conta. Então, muitos não crescem mais ministerialmente por um simples fato: eles param de crescer espiritualmente. E quando a gente fala de crescimento espiritual, a gente está falando da relação com Deus. Quando a gente fala de crescimento espiritual, a gente está falando da intimidade com o Senhor, do nível de consagração, do nível de busca, do nível de entrega, do nível de sacrifício, do quanto de fato nós somos de Deus, de fato, de verdade. Não esporadicamente, não de forma sem intenção, não de forma religiosa, mas sim de forma relacional. O quanto de fato que nós estamos engajados no propósito de nós sermos maiores amanhã do que nós somos agora, nós estamos agora, e de sermos hoje muito maiores em Deus do que aquilo que nós estávamos sendo até ontem. Você precisa olhar isso. Seu discipulador ajuda nisso? Com certeza. Seu pastor tem para isso? Glória a Deus. Mas você precisa ser o maior intencionado no seu crescimento. Você precisa sempre estar preocupado, ou pelo menos pré-ocupado, ocupado previamente, em saber o seu nível espiritual, porque o seu nível espiritual ele vai atrair uma realidade ministerial também, isso de forma natural. Há um fruto que se manifesta por meio desse crescimento espiritual e que não pode ser desprezado. Então, a primeira chave aqui de multiplicação espiritual que eu preciso levar em consideração é que, sem esperar crescimento, eu não vou crescer. Eu tenho que trabalhar para o meu crescimento espiritual acontecer. E eu tenho que ter um detalhezinho importante que muitas pessoas se perdem. Porque talvez quando eu falo assim, crescer espiritualmente, você fala assim, você pensa, eu tenho que orar mais. E eu tenho certeza que você conhece um monte de gente que ora mais que você e não necessariamente mais frutífero que você. Você já conheceu alguém assim? Eu conheci. Eu conheci pessoas que oram 2, 3, 4, 5 horas por dia. E eu olho os frutos da vida dessas pessoas e sem querer jogar confetes em mim, ou desprezar o outro, me qualificar em demasia, ou me orgulhar de alguma coisa, mas os frutos demonstram que não necessariamente o tanto que se ora, necessariamente é o tanto que se cresce ministerialmente. Então tem alguma sacada aí que precisa ser descoberta, e tem uma descoberta que todos nós podemos ter, e ela está estampada na palavra de Deus, está revelada para todos nós, e ela se chama Espírito de Fé. O Espírito de Fé, ele faz algo sobrenatural acontecer. E pasmem, o Espírito de Fé, obviamente, ele está atrelado ao meu nível de intimidade com Deus, com certeza. Mas nem todos que oram mais, leem a Bíblia toda, muitas vezes por ano, conseguem praticar esse Espírito de Fé. Esse Espírito de Fé é a garantia de milagres, é a garantia do extraordinário, é a garantia do sobrenatural acontecendo no nosso ministério. Esse Espírito de Fé, ele é provado, ele é testado, ele entra em momentos difíceis. Em várias ocasiões da sua vida você vai ser muito testado nesse Espírito de Fé, mas é esse Espírito de Fé que vai garantir que o seu ministério seja do tamanho daquilo que Deus destinou para você na cruz. Então, é importante que nós falemos, hoje com certeza não teremos tanto tempo para falar sobre esse Espírito de Fé, mas fica a dica aí, o tal do Espírito de Fé é uma chave que você precisa trabalhar na sua vida, e essa chave vai abrir muitas portas. Você vai ver na Bíblia, tem pessoas que não fizeram formação nenhuma, não tiveram curso nenhum, não tiveram nem muito conhecimento prévio, mas em algum momento eles ouviram falar a respeito do poder de Deus. Eles ativaram o Espírito de Fé na vida deles, e esse Espírito de Fé fez com que eles pudessem conquistar no Senhor coisas que muitos que estavam próximos a Jesus não conquistaram. Proximidade com Jesus não necessariamente é garantia de tantos resultados assim. Se fosse, perguntaria para Judas Iscariotes por que deu errado na vida dele, e nós teríamos a resposta de que ele foi próximo de Jesus, estava comendo na mesma mesa, praticando milagres assim como os outros, e no final da história ele foi e se matou enforcado. Então isso não determina. O pastor está dizendo que não é para orar muito? Não, estou falando, ore mais, ore tanto quanto você precisa poder ter um Espírito de Fé, porque o Espírito de Fé é que vai trazer resultados para a sua vida. Agora, não acho que muitos resultados é automaticamente intimidade com Deus, porque você pode ter aprendido o Espírito de Fé, que chama a existência realidades que não existem, provoca e manifesta milagres, e ainda assim não ser íntimo de Deus. Pastor, agora fiquei confuso.
Bom, a prova bíblica é que muitos vão falar Senhor, Senhor, e não entrarão no reino dos céus. Expulsaram demônios, realizaram milagres, curaram enfermos, e não entrarão porque não tem intimidade. Então, pastor, o que eu preciso da minha vida? Você precisa das duas coisas. Você precisa de intimidade com Deus, porque isso é bênção para a sua vida. E você precisa de espírito de fé, porque isso é bênção para aquilo que vai acontecer através da sua vida. Uma coisa fala da sua identidade, e outra coisa fala do seu propósito. Uma coisa fala de quem você é, e outra coisa fala daquilo que você pode fazer em Deus. Amém? Deu para entender? Glória a Deus. Então, para que nós possamos vivenciar esse princípio de esperar e promover a multiplicação, nós precisamos entender isso dentro do contexto da célula. E a célula, ela precisa vivenciar essa realidade preparando a multiplicação sempre. Porque a maneira como a minha célula está preparada para a multiplicação vai determinar se a multiplicação vai acontecer, quando vai acontecer e como vai acontecer. Se, quando e como vai ser determinado pela minha expectativa. Eu posso avaliar o quanto a minha fé é crente, ou melhor, a minha célula é crente em relação à expectativa, pelo simples fato de eu ter uma resposta de quando que a minha célula vai multiplicar. Se eu não souber quando que a minha célula vai multiplicar, eu acabei de descobrir que eu não tenho expectativa de multiplicação. E o que eu estou esperando que aconteça, eu estou esperando que a colheita venha sem uma semeadura clara. Então eu estou esperando que de repente uma ave vá num saco de sementes que tem na minha casa, pegue e saia sem querer, sem a minha intervenção, saia jogando, ou pela boca ou por outros lados, jogando essas sementes ao chão para que então possa vir uma colheita acontecendo. Está entendendo o que eu quero dizer? No Paraná tem nunca se sabe se é mito ou se é verdade, mas tem a tal da gralha azul, que é um dos símbolos do Curitiba, um símbolo do Paraná. E uma das coisas que a gralha azul faz é justamente isso. Ela é muito conhecida porque ela é uma semeadora. Ela se encarrega de colocar sementes por onde ela está passando. Então, muitas araucárias, muitas das árvores que o Paraná tem como símbolo da sua cultura, está muito ligado a esse bichinho, esse pássaro chamado gralha azul. Agora, a pergunta célula se multiplica assim, se utilizando de um pássaro irracional para poder semear e trazer colheita? Claro que não. Mas o que eu estou querendo dizer é que é possível no Brasil nós termos algum nível de resultado sem necessariamente termos intencionalidade. E talvez você fale, mas isso é bênção, pastor. Eu não sei se é bênção. Isso é favor da graça e da misericórdia de Deus numa nação. Porque se tivéssemos uma outra nação mais fechada, isso não aconteceria. Isso acontece porque o Brasil está aberto, escancarado com as suas portas completamente, escancarado com a pregação do Evangelho. E as pessoas batem na porta das igrejas e falam, eu quero entrar, alguém me recebe, alguém me trata bem, alguém me ama, eu posso congregar aí. Elas chegam, ficam, se consolidam e viram pastores até. Agora, é muito diferente de uma célula com intencionalidade de crescimento. Uma célula com intencionalidade de crescimento, ela está trabalhando para poder ganhar. Ela está interessada. Ela acorda de manhã e vai dormir à noite pensando em como ganhar. Como ganhar a rua, como ganhar os vizinhos, como ganhar as pessoas próximas, como ganhar as pessoas próximas daqueles que congregam naquela célula, que é o caminho mais fácil para a conversão acontecer. Ela tem intencionalidade. Ela vai para a quarta-feira na expectativa de que tem visitantes lá. Ela vai para a quarta-feira, para o sábado, na expectativa de que aqueles convites que foram feitos serão aceitos. Talvez não nessa semana, não sei se na próxima, mas em algum momento vão ser aceitos, porque a gente não vai parar de convidar. A gente não vai parar de gerar essa possibilidade das pessoas chegarem na nossa célula. Não vai ser uma surpresa se vir um nossa, ninguém esperava você chegou, visitante. Não, ele veio porque ele foi convidado. Nós temos expectativa. Ele não é aquele bonequinho por morrer na árvore dos Natanaéis, mas ele é um alvo de oração de muito tempo, que agora está ali presente em nossa célula. Então, esse ponto de esperar é extremamente importante. E como que a gente pode fazer isso? Um dos modos de fazer isso é entendendo que, para que a multiplicação possa acontecer, a multiplicação não acontece com pessoas que vêm para a célula. A gente às vezes entende mal. A multiplicação é quando a célula está cheia. Não, tem algumas nossas células que estão cheias. No nosso passado, não tão muito tempo atrás, aí nós tivemos células que estavam extremamente grandes. E por que não multiplicaram, pastor? Porque elas não podiam multiplicar. Não podiam multiplicar, elas estavam inchadas, mas não estavam para a multiplicação. Elas não tinham a saúde e a maturidade de poder multiplicar, elas estavam inchadas.
E isso é um perigo, é um problema. Por como se enxada, pastor? É quando você tem uma célula grande, mas não tem liderança multiplicadora e não tem líderes que se multiplicam. Você está com um problema. Você tem um problema sério, que talvez vai fazer você ter que fazer uma fusão entre duas células, tem que fazer um racha naquela célula, alguma coisa vai ter que ser feita. Mas está longe de ser o ideal. Então, qual que é o ideal? O ideal é que nós tenhamos uma mentalidade contínua de trabalhar a formação de líderes na nossa célula. Mais importante, pastor, mas mais importante? Claro que o perdido é mais importante, óbvio, mas mais importante ainda do que atrair perdidos e mais perdidos e mais perdidos que vão ser salvos na sua célula, isso é glorioso, é você fazer líderes. Porque se você trouxer perdidos e perdidos, você vai ter um problema geográfico, estrutural, um problema ali naquele contexto. Você não vai conseguir dar conta daqueles que você ganha. Você vai ser uma pessoa que vai fazer muitos partos espirituais, mas não vai conseguir cuidar daqueles que você está gerando em Deus. Porque você não vai dar conta, não tem discipulador para poder cuidar, não tem líder de célula para a célula multiplicar. Então, a célula, ela prova o quão preparada e expectativa que ela tem, na capacidade que ela tem de olhar, o líder olhar para as pessoas e entender em Deus, por um espírito de fé, que todos ali estão sendo de fato preparados para ser líder de célula. E um dos termômetros disso era eles fazerem as atividades da célula. Um dos termômetros disso é eles terem uma supervisão daquilo que estão fazendo. É você dar feedback daquilo que eles estão fazendo. Não é assim, você, deixa eu sortear assim para cima, cara, o quebra-gelo, já faço quebra-gelo, tudo bem? Pode ser, nunca fiz, não acho que vai dar. Aí ele faz tudo errado, a gente fica constrangido, acho que não vou falar porque, coitado, né? Foi a primeira vez que ele fez, acho que não tem problema. Aí você está entendendo que ele é um coitado. Mas você pode entender diferente. Você pode entender que ele não é um coitado, ele vai ser um líder de célula. E se ele vai ser um líder de célula, não é jogar para cima e ver o que vai dar para ele poder pegar e caiu o quebra-gelo para você, que pena. Mas é treiná-lo. Uma vez que ele pegou o quebra-gelo, jogar para cima, ele precisa saber como que faz o quebra-gelo. Eu preciso dar dicas, eu preciso orientá-lo. Ele tem uma semana para a gente poder conversar sobre isso. E depois ele vai perguntar para mim aí como é que foi. Eu vou poder, obviamente, é feito sanduíche, né? Pão, carne, pão, hambúrguer e pão, mas eu preciso treiná-lo. Para quê? Com qual finalidade? Para que ele um dia não apenas saiba fazer um quebra-gelo, mas que ele saiba também liderar uma célula. Ok? Muito bem, outro ponto importante aqui é flexibilidade e criatividade. Ser flexível e ser criativo. E isso parece que às vezes é um grande desafio, porque nós temos um modelo, nós temos uma estratégia, nós temos algumas formas muito claras de fazer, mas eu queria que você entendesse que na verdade são princípios que nos ajudam a aquilo que Deus quer fazer em nosso meio. Mas esses princípios todos, ou até mesmo o roteiro da célula, ainda desse roteiro você tem total possibilidade de, com criatividade, com inovação, você fazer. Sempre há um roteiro de célula, em todas as nossas folhas tem um roteiro de célula com o que é, o tempo que tem, ao final fecha em 1 hora a reunião da célula e depois disso temos a comunhão. Eu queria dizer mais uma vez que você tem, e pode e deve, orar ao Senhor, pedir sabedoria do alto, para que você possa ser assertivo para a vida das pessoas que Deus lhe confiou. Porque Deus confiou para você aquelas pessoas. Elas têm um contexto, têm uma história, têm um jeito de ser, têm uma maneira de ouvir, têm uma maneira de reagir, que você está aprendendo em Deus como lidar com elas. Então, você sempre tem esse crivo daquilo que você vai ministrar. Você sempre pode e deve pedir ao Senhor auxílio do Espírito Santo e sabedoria em Deus, para que, por mais que você já tenha uma palavra, por mais que você já tenha uma proposta de quebra-gelo, por mais que você já saiba o que tem que fazer, ainda assim haja espaço para o Espírito Santo conduzir do modo que toque vidas, que vidas de fato sejam chacoalhadas pelo poder de Deus através da sua ministração. Então, não deixe de ser criativo no meio disso tudo. Pastor, tem espaço para criatividade na visão do miliar? Sim, eu estou falando que sim. Sim, temos. Tem liberdade de nome de escolha. Ninguém falou assim, não pode ser Open House, né? Em nome inglês. Não, pode ser Open House. Se quiser colocar, sei lá, outro nome, poderia. Pode ser Chiquená, pode ser Chiquená. Pode ser Jardim do Éden, pode ser Jardim do Éden. Pode ser o que for, pode ser, querido. Eu espero que quando você escolhe esse nome, você tenha orado. Há um propósito nisso. Por exemplo, o Open House está dizendo, então temos uma casa aberta aí. Há um desejo em Deus de ter uma casa aberta para a salvação de vidas. Glória a Deus. Tem a Chiquená, porque é a glória de Deus naquele lugar. É isso. Não é só porque é bonito o nome, não é só porque Chiquená 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, não. Mas tem um nome
que foi dado pelo Senhor. Isso fala de que o Espírito Santo não é apenas aquele que dá um nome para a sua célula, mas ele pode conduzir a sua célula. Então, não se esqueça de orar por cada atividade que tem, independente de qual que você vai fazer, e peça ao Espírito Santo, o que o Senhor quer fazer nessa noite, nesse dia em especial, por meio de uma pergunta que eu vou fazer, por meio da atividade que eu vou fazer, por meio do louvor que vai ser escolhido, por meio daquilo, o que o Senhor quer fazer. Eu não quero eu fazer, eu não quero simplesmente fazer por um roteiro, eu quero fazer em obediência à tua vontade, eu quero que o Senhor tenha liberdade total. Isso é deixar o Espírito Santo à vontade, isso é ser flexível à voz de Deus. A nossa flexibilidade é condicionada à intervenção do Espírito Santo. Nós não temos o direito de ser flexíveis mais do que aquilo que Deus quer fazer. Nossa, afinal de contas, a igreja não é nossa, a célula também não é nossa, a célula é dele, as vidas são dele, os discípulos são dele. Por mais que ele fale assim, o Gé é o meu discípulo, mas na verdade eu cuido do Gé, mas ele é do Senhor Jesus, ele é do Senhor. A Cristina é discípula da Dama, a Dama cuida dela, mas ela é do Senhor Jesus. O preço que foi pago por ela foi na cruz, através de Cristo. Então é dele, por ele, nele todas as coisas. Então é importante nós entendermos que a célula também, aquela atividade que vai ser feita também. Então dê espaço para que o Espírito Santo prepare o odre, ok? Afinal de contas, o vinho novo precisa ser colocado no odre novo. Pastor, mas tem como ser um odre novo? Sim. Esse odre é definido pelo Espírito Santo a cada semana, de acordo com aquilo que ele quer fazer naquele dia. Amém? Último ponto, nós encerramos assim, já estamos acabando. O último é capacitar o povo de Deus. O último ponto a ser vivenciado é esse, e eu só vou chover molhado um pouquinho, que é, vou dar um lema aqui para você entender, desse capacitar o povo de Deus. Tudo que você for fazer na célula precisa ser imitável. Tudo que você for fazer na célula precisa ser algo que pode ser feito novamente por outra pessoa. Se aquilo que você faz na célula só você faz porque você é muito bom, porque você é muito especial, e mais ninguém na sua célula um dia poderá fazer, então você está dando um tiro no pé e você está trabalhando contra o crescimento e a multiplicação da sua célula. Como assim, pastor? Bom, se a sua célula ela é boa porque você é bom, isso é muito ruim, e essa célula é muito ruim. Então, pastor, qual que é o caminho? O caminho é que a sua célula seja boa, não porque você é bom, mas porque as coisas de fato acontecem. Deus flui com graça, com poder, com liberdade na sua célula, e as pessoas se sentem à vontade, sendo abençoadas e abençoando umas às outras. Então, tudo que você for fazer, não entendi, pastor, seja mais prático, mais claro. Tá bom, eu toco violão, que legal, eu toco violão, eu toco violão nessa célula aqui. Aí um dia essa célula vai multiplicar. Quem vai tocar violão na próxima célula? Não sei, pastor. Que Deus levante alguém. E se todas as células que Deus for levantar, vai ter que ter um tocador tão bom quanto você. O que vai acontecer? Nós temos um problema. Todo louvor vai ser condicionado a pessoas pensarem: puxa, que célula abençoada era aquela que o Wesley tocava violão, né? Como Deus agia, né? Ele tocava tão bem. Olha a voz dele, olha como ele canta, olha como ele conduz. Então, tudo que for feito, diferente do culto, a célula, precisa ser pensado em termos futuros. Qualquer exagero da minha parte pode condicionar as pessoas a pensar algo como: puxa, mas isso não pode ser reproduzido, eu nunca vou conseguir fazer isso, eu nunca vou conseguir ser assim, eu nunca vou conseguir. Então, eu sempre preciso trabalhar na capacitação, não só atuar, mas capacitar. Lembra que eu sou aquele que equipa, aquele que conserta azeites, aquele que treina, aquele que faz com que as pessoas possam cumprir o seu propósito em Deus. Eu preciso pensar isso em cada atividade que eu estou fazendo na minha célula. Para quê? Porque o meu sucesso está na minha sucessão. Por isso que a palavra sucessão, ela pode ser duplamente compreendida, né? Sucessão de aquilo que veio depois, sucessão de um grande sucesso, né? Nossa, que sucesso grande, foi uma sucessão, né? Então, para ter um sucesso grande, tem que ter um sucessor bem sucedido. Então isso é uma sucessão. Sucessão de sucesso grande, sucessão de um sucessor bem sucedido. Então, a demonstração máxima das máximas do quão bom líder eu sou é da capacidade daqueles que saem de mim se reproduzirem tão bem quanto eu julgo que me reproduzo. Se aqueles que saem de mim, entendo sair de mim, né? Não é físico, obviamente, né? Porque não pode sair de mim ninguém, não seja uma mulher, mas vamos entender espiritualmente isso. Se aquele que sai de mim, ao final de um tempo volta para mim, é um aviso que surge: opa, eu tenho que mudar alguma coisa.
Não significa que eu estou em pecado, não significa que eu sou alguém que nunca possa ser usado por Deus, mas alguma coisa precisa ser melhor na minha vida, porque não está tendo sucessão de sucesso grande ou sucessão de sucessor bem sucedido. Então, à medida que isso acontece, em qualquer situação, mostra para mim que eu preciso melhorar a capacidade de trabalhar essa sucessão. E eu trabalho essa sucessão. Isso é muito importante, eu repito isso muito, eu termino com essa frase. Eu não posso olhar só a célula, a reunião da célula. Eu preciso estar todo o tempo medindo a sucessão dela, o quanto que ela está caminhando para a multiplicação que vai acontecer, o quanto as pessoas que estão caminhando há 2 semanas, 1 mês, 1 mês e meio, 2 meses, 3 meses a fio naquela célula, estão preparadas para aquilo que vai acontecer logo ali na frente, que é a multiplicação. Se elas não estão preparadas, se eu não estou trabalhando isso com elas, eu preciso rever a minha liderança, porque para eu ser um líder de célula bem sucedido, eu vou precisar trabalhar a sucessão para me ter um sucesso grande. Amém? Vamos orar, queridos. Nós encerramos aqui a nossa administração. Pai amado, muito obrigado por essa reunião, por esse tempo que nós temos aqui. Eu te louvo pela vida preciosa de cada um dos meus amados irmãos, Pai. Te louvo, Senhor, pela paciência, pelo amor, pela honra que eles têm, Senhor Deus, com o Senhor e com essa obra aqui que o Senhor levantou. Eu te louvo, Senhor Deus, pela fidelidade que eles têm, Pai, de vir numa noite como essa, Senhor Deus, e que muitos talvez poderiam pensar que seria melhor ficar em casa ou fazer alguma outra programação, mas eles destinaram, Senhor Deus, 1 hora agora ouvindo essa mensagem, Senhor Deus, participando dessa reunião. Eu quero pedir, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoá-los, Pai, por tamanha fidelidade, lealdade, compromisso, amor pelo Senhor e pela Tua obra. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor cumpra essa palavra na vida de cada um deles, Pai. Que eles possam, Senhor Deus, serem homens e mulheres de um grande sucesso, de fato de uma sucessão, Pai, um sucesso extraordinário do Senhor, Pai, que é medido pela capacidade de ter sucessores bem-sucedidos, Pai, no nome de Jesus. Pai, eu clamo, Senhor Deus, que o Senhor venha a consolidar esses princípios poderosos a serem observados por líderes de célula na vida de cada um desses amados aqui, em nome de Jesus. Pai, eu oro por esse sábado que teremos, Pai, lá em Montemor. Eu peço, Senhor Deus, que seja um dia de alinhamento para um avivamento que o Senhor quer manifestar em nosso meio, Pai, no nome de Jesus. Que o Senhor nos dê uma estratégia celestial, Pai, para nós aplicarmos aqui em Indaiatuba e ganharmos, Senhor Deus, o maior número possível de pessoas do Senhor, Pai, e nos dê, Senhor Deus, a capacidade no Senhor de cuidar, de guardar, de consolidar, de zelar por cada vida que o Senhor nos dá, em nome de Jesus, Pai. Nós estamos abertos à Tua direção, nós estamos abertos à Tua voz, queremos obedecer aquilo que o Senhor fala conosco, em nome de Jesus. Pai, abençoa a volta para casa de cada um dos meus amados irmãos e irmãs aqui. Proteja-os, guarde-os, Pai, livre-os de todo mal, Pai, no nome de Jesus. Que Satanás seja vencido na vida de cada um deles, Pai. Que Satanás, Senhor, seja envergonhado, ele e todos os seus demônios, na vida de cada um dos meus amados irmãos e irmãs. E que a Tua vontade, Senhor Deus, se manifeste com força, com graça, com poder, com glória na vida de cada um deles, Pai, no nome de Jesus. Que essa semana, Senhor Deus, nessa quarta-feira à noite e nesse sábado, as nossas células, Senhor Deus, sejam células de fato extraordinárias, aonde o Senhor possa se mover com liberdade, Pai. Nós damos a Ti total criatividade, rendemos a nossa criatividade ao Senhor, para que o Senhor possa nos dar direção e que o Senhor possa fazer aquilo que está no Teu coração, na vida dos membros de nossa célula, Pai. Se mova, Senhor. Nós queremos, ardemos em desejo de ver a manifestação do Senhor em nossa célula, Pai, no nome de Jesus. Pai, nós clamamos, usa a nossa vida, Pai, usa a nossa vida, Senhor Deus. Nós dispomos a nossa vida nas Tuas mãos, nós queremos ser usados por Ti. Nos dê, Senhor Deus, intrepidez, ousadia e um amor sobrenatural, extraordinário, para amar as pessoas que o Senhor nos confiou e aquelas que o Senhor vai nos confiar também, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida, querido. Vá na paz do Senhor. Uma ótima noite para você, um ótimo restante de semana, em nome de Jesus.